Messias fala. Mas não é por isso que eu vou bater nele lá fora. Não vai ter consciência. A hora que a gente discute aqui dentro, que a gente quebra o pau aqui dentro, tem que quebrar o pau. Quando eu estava na inovação, a gente arrancava o rabo. Arrancava o rabo, mas todo mundo dava hora do almoço e ia todo mundo almoçar junto. Na hora de discutir a coisa, é importante a gente defender as ideias. Tá? Mas a gente tem que ter maturidade e aprender a fazer isso daí de forma profissional. O profissional é profissional. Ponto. Acabou. Acabou o profissional, lá fora é outra coisa. E a gente precisa fazer isso, a gente precisa retomar isso, a gente tem que praticar isso de novo. E é o que a gente está propondo nesse trabalho. Vamos começar com essa rede desse ano. No ano que vem a gente vai começar com a rede de MEI e vamos começar com a rede de gestão de projetos. A rede de gestão de projetos, ela é a rede mais dispersa do Sebrae, que é uma rede muito uniforme, diferente dessa, não tem tanta concentração, mas eu acho que é a rede mais complexa, porque tem inúmeros conceitos diferentes de gestão de projetos dentro do Sebrae. Tem uma pessoa que fez gestão de projeto, método PMI, tem gente GEOR, tem gente, sei lá. Então, a gente vai ter um trabalho brutal de fazer primeiro consolidar o que é gestão de projetos do Sebrae e depois trabalhar. Aqui eu acho que a coisa está mais fácil. Mas a gente precisa, porque a gente não tem um projeto estadual de indústria da confecção. E indústria da confecção é o maior empregador no estado, depois da indústria da construção civil. Lá nas savanas da África, entre aldeias distantes, homens e mulheres caminham aprendendo e ensinando toda a sabedoria deste povo. São os griots. Quando os griots chegam nas aldeias, as crianças, os pais, os tios, os avós, os primos sentam na roda. Lá na África, eles esperam com muito respeito um griot quando ele chega na sua aldeia. E lembrem de uma cantiga, de uma história que foi contada por alguém quando vocês eram crianças. E lembre desse momento, quem era essa pessoa que contava essa história? Que cantiga era essa? Que história era essa? Que griot era esse que ensinava e aprendia com essas crianças que vocês eram naqueles momentos? Meu avô materno. E uma das histórias assim, que eu ficava mais impressionante, porque ele fazia justamente isso mesmo, né? Colocava todas as crianças. É do encontro dele com o Lampião. Porque a gente temia muito, né? E ele contava de uma maneira assim, muito interessante, que ele foi abordado por Lampião, que o Lampião roubou o cavalo deles. As cores que me vêm à mente é o amarelo, o verde e o cheirinho de café que a minha avó fazia enquanto ele estava contando a história. E isso não tem preço, porque é um conhecimento que você tem, não só disso, né? De várias outras histórias dele próprio, que veio pequenininho, não sei da onde, que sofreu muito, essas coisas, que eu trago. E agora eu tenho meu pai, que também está com 92 anos e que também continua contando histórias. Isso para mim não tem preço. Quando eu nasci não conheci nenhum dos meus avós maternos nem paternos. Mas tinha um imigrante que veio junto com a minha avó materna que se fazia passar pelo meu avô. Então ele entendia essa carência que a criança tem do avô, ele se reunia com a gente. De quando em quando eles eram espanhóis e minha avó era portuguesa. E eles vieram no mesmo navio no início do século XX. E ele contava muito da viagem, do translado, né, das ondas grandes, da história das doenças, né, onde jogavam as pessoas que morriam lá dentro, né? E o que vem à cabeça é primeiro o sotaque, né? Sotaque era aquele sotaque forte, carregado de espanhol, né? Mas o olhar simples, singelo, né? De quem está passando a experiência. E como você falou aí do café, o cheiro era do café, mas o gozar do café é que ele moía o café, porque ele tinha um pequeno pezinho do café que ele tinha a maquininha de moer, né? Então ele moía, fazia o café fresco e fica essas marcas, né? O vermelho da pitanga, o verde da folha do café. E nós somos descendentes de libaneses e ela
enquanto estava fazendo esfirra, né? Porque o libanês come o tempo todo, né? A gente era pequena e ela sempre lia muito pra gente. Ela contava histórias do livro das Mil e Uma Noites, né? E associava as histórias com a história de vida da família dela. Então, o que era similar naquelas histórias que era similar na nossa cultura? Isso para nós foi muito marcante, assim, o carinho de ter uma mãe-avó, né? Sabedoria. E o cheiro que vem é o cheiro de comida mesmo, de cozinha, né? Que sempre foi em casa o ambiente mais acolhedor. E a Luz é meio prata, assim, porque ela era uma pessoa muito iluminada, muito sábia. Então, muito bom. Minha mãe nasceu no Brás e nadava no Tietê. Isso para ela era uma recordação muito boa, né? E depois contava que como eles foram para o ABC, que é onde eu moro até hoje. Então minha mãe contava muito da infância dela, sempre. E assim, uma coisa que me veio também foi o cachorro-quente que minha mãe fazia, que na minha época era só o pão, a salsicha e o molho. O cachorro-quente era isso, né? E meu avô, na época, tinha um posto de gasolina. Então ela ficava o tempo todo com ele nesse posto de gasolina. Então assim, ele sentava ali em cima da bomba, ela tinha amizade com o pessoal que ia lá, né, colocar gasolina no carro. Então ela fala disso com muito carinho hoje, porque o pai dela morreu. Ela tinha 10 anos de idade, né? Então assim, ela tem uma recordação muito forte dele. E me veio o cheiro de gasolina agora, né? Porque ela falava tanto de gasolina, e me veio o cheiro de gasolina. E eu gosto do cheiro de gasolina, engraçado, eu adoro o cheiro de gasolina. Então assim, me associou muito a questão da gasolina, e ela era ruivinha, então o cabelinho dela era vermelho. Então veio essas cores, essa situação agora. Eu lembrei de muita coisa, né, enquanto estava com o olho fechado, mas aí eu vou falar a primeira que eu lembrei. Foi basicamente as histórias, que não são histórias, mas é de um relato de vida de meu pai e minha mãe, né, da forma como eles se conheceram desde pequenos. O cheiro que me vem não é nem de sentir, mas é de ouvir o café, né, porque eles falam tanto de café que aí me dava o cheiro de café. E a cor é branca, que geralmente eram as cores da parede onde a gente estava ouvindo isso. Meu avô era caminhoneiro, me lembro muito bem disso. Ele trabalhava com transporte de madeira, né? A gente morava em Pirajuí perto do Bauru. A minha avó é índia, da aldeia de Havaí, né? E eu sempre me lembro assim que ela tinha um fogão a lenha, ela fazia uma linguicinha frita assim, bem fininha, gostosa. E assim, isso é uma coisa que me marca muito a infância. A gente morava na roça, e os cultivos nossos era mandioca. E mandioca, obrigatoriamente, tem a casa de farinha. Só que na roda, o bom profissional de roda, a primeira coisa que ele tem que saber é cantar os famosos sambas de roda. Não é a roda de samba, é samba de roda que o nordestino canta. Tipo assim, levanta a saia morena, não deixa a saia molhar. A saia custou dinheiro, dinheiro custou ganhar. E aí vai. Termina um, cara emenda. E eu ficava ouvindo isso noite e dia. É a coisa mais assim. Ele foi para Fazenda Barbosa, ali perto de São José do Rio Preto. E ele gostava de contar muitas histórias da Fazenda Barbosa, né? E tem uma que me marcou. Diz que eles chegaram na Fazenda Barbosa, foram lá para a casa destinada para eles, né? E ele ouvia falar muito no café, né? E era justamente na época que o café estava vermelhinho. E ele foi lá no pé de café, apanhou uns grãos, né? E foi fazer o café. Só que ele pegou os grãos e jogou dentro da água quente. E tomou aquilo lá e falou, mas que coisa ruim, o pessoal fala que é gostoso, não é? Então eu juntava os 20 netos do meu avô para entreter a turma, para não estragar a casa deles. Eles contavam a história sempre da mandioca. Tinha uma divisa do sítio, que o porco começou a comer a mandioca, atravessou para o sítio do lado vizinho. E aí essa mandioca sempre queria vir na minha cabeça, né? Porque criou um mito, né? E todos os netos queriam ver no sítio essa mandioca, e nunca existiu, na verdade. Eu contava para prender a atenção de todo mundo. Ao contrário das meninas, a minha mãe é muito jovem. A diferença de idade da gente é muito pouca, né? Eu me lembro que nós deitávamos, eu e minha irmã, na cama com ela, e as histórias que ela contava, na verdade, ela compartilhava com a gente momentos de vida, e ela aproveitava desses momentos para nos ensinar, né? A ser independente. Enfim, meus pais eram separados desde que eu sou muito nova, né?
E naquela época, no interior, eu e minha irmã sofremos uma discriminação muito grande, né? Na sociedade, com as amiguinhas e tudo mais. Mas assim, eu tive a felicidade de ser muito bem educada pela minha mãe, ela me preparou bastante para a vida. Então esses momentos que nós tínhamos no quarto com ela era assim, de ensinamento, de aprendizado de vida mesmo, e muito forte, que ela nos contava muito sobre Jesus e Maria. Então são momentos que realmente calam muito forte no meu coração, com lembranças assim de tons em rosa, porque minha mãe tem uma espiritualidade muito forte. Tem umas engraçadíssimas lá em Bauru, tudo, mas falando de avós e de avós, né, assim, a casa dos meus avós era um lugar também sempre muito gostoso, sempre muito aconchegante, né, e eles moravam assim, a 3 quarteirões da minha casa, então, eu chegava férias, eu fazia as malas e ia pra lá, como se fosse viajar de férias e ir pra lá. E quando eu tinha 12 anos, meu avô, ele era professor, ele teve um colégio grande lá em Bauru, ele já estava aposentado, ele resolveu me ensinar francês. Então ele comprou um livro de francês, eu ia pra casa dele. Primeiro ele ia lá em casa, depois eu ia pra casa dele, então a gente ficava lá tendo as lições de francês. E aí a música que vem era eu e ele cantando a Marseillaise, fazia parte dos aprendizados, mas devia ser assim, muito desafinado, assim. Devia ser, assim, mas assim, era um momento muito gostoso. E a minha avó, ela gostava de contar histórias, então acho que esse lado que a gente também tem, de trabalhar com história, contar histórias. E ela contava histórias maravilhosas, e eram as travessuras de Sofia e as Meninas Exemplares. Então ela contava como se tivesse acontecendo aquilo, mas depois eu descobri que essas histórias vinham de um livro de uma escritora francesa chamada Condessa de Seguí. E depois, assim, anos depois, já quase 20 anos, eu achei o livro, eu comprei os livros, claro, para ler as travessuras de Sofia e as Meninas Exemplares, assim, são sempre momentos muito gostosos. As cores, acho que por causa da Marseillaise é vermelho, branco, o azul, porque era uma coisa muito forte, assim, e é uma lembrança que eu tenho muito forte deles até hoje. E meus avós por parte maternos, porque eles eram no interior de Minas, moravam numa fazenda, eles eram criadores de gado, né? E era uma coisa, porque depois das 6 horas, depois que escurecia, não tinha mais o que ser feito, não tinha televisão, não tinha nada. Então assim, qual que era a atividade? Não tinha como brincar. Então meu avô, ele levava a gente pro pátio, e a gente sentava, eu era, né, a prima da cidade grande, né, que era, a prima não sabia nada, então eu vivia tudo arrumadinha, bonitinha, de vestido arrumadinho, e meus meninos tudo, né, sapatinho, aquelas coisas, que era mais gozado. E é muito engraçado porque assim, ele sentava a gente no escuro e ele começava a contar histórias. Então, e ele contava histórias que ele trazia muito ensinamento. E de leidas, então vinha a coisa do Bumba Meu Boi, vinha a coisa de fantasma, do Mula Sem Cabeça, tal. Mas tem uma que me marcou muito, que é a história que ele contava de um aprendiz para virar Buda. Então ele trazia também essa coisa das outras culturas, né? Então ele fala que ele passou por vários processos, né, para poder virar Buda, e a última tarefa que ele tinha que fazer, ele foi para o templo. E quando ele chega ao templo, o mestre dele estava esperando ele na porta, coisa que nunca acontecia. E aí ele chega e fala para o mestre dele, mestre, eu estou pronto. Então ele vira e fala para ele assim, você tem certeza? Ele fala, tenho. Então ele fala, você tem essa caixinha aqui que eu vou dar para você, e nessa caixinha tem todos os seus aprendizados. Tudo que você levou e que você fez, que chegou até aqui. E aí ele fala assim, você entra pelo templo, caminha pelo templo e vai pensando em tudo que você fez. E depois que você der a volta ao templo, você vem aqui que eu vou te fazer uma pergunta. E se você acertar